Quase 20 anos de espera. Mais de 3.000 servidores da Assembleia Legislativa aguardam a reposição de perdas salariais ocorridas quando a moeda brasileira passou a ser o real. E aí, quando parecia que essa novela iria chegar ao fim, surge uma nova polêmica envolvendo este assunto. Laércio Campos traz a reportagem pra gente. Os servidores da Assembleia Legislativa não escondem a indignação. Estavam contando com o fim de uma novela que se arrasta desde a década de 1990, o pagamento dos 11,98%. Esses 11,98% são perdas salariais que os servidores tiveram em 1994, no início do Plano Real. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que eles tinham direito à reposição salarial e o vencimento deles foi reajustado nesse percentual. Mas foi apenas uma vitória parcial. A partir daí, a categoria começou a lutar para receber os atrasados, retroativos lá da década de 90. Eles estavam quase recebendo. Segundo o sindicato da categoria, havia um acordo entre os poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público para que eles recebessem esses atrasados por meio de precatórios. Isso iria acontecer no mês que vem. Mas a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, jogou um balde de água fria. Pelo termo técnico, conseguiu um embargo ou impediu o pagamento na Justiça. A PGE se ateve a questões de mérito que já foram debatidas no processo. Então, os embargos da PGE são protelatórios e nós, servidores da Assembleia Legislativa, não aceitamos tal procedimento. Pelos cálculos do Sindileges, são 3.600 servidores da Assembleia com direito a receber os atrasados. E o valor total dos precatórios passa de 100 milhões de reais. Mas o procurador do Estado diz que não foi o valor que o motivou a barrar o pagamento. Segundo ele, há servidores que iriam receber sem ter direito a isso. Os 11,98% são deferidos a servidores que em 1994 tiveram prejuízos em razão da conversão da moeda de cruzeiro real para unidade real de valor, o RV. Quando analisados os cálculos apresentados pelos exequentes, a Procuradoria-Geral do Estado verificou que alguns servidores que não integravam os quadros da Assembleia naquela época constam como credores desses valores. E, por óbvio, que se esses servidores não integravam a Assembleia, não há como dizer que eles tiveram prejuízos em decorrência desta conversão de moeda. Segundo o procurador, os precatórios serão pagos, mas só depois que for feita uma perícia judicial para dizer quem deve mesmo receber e quanto deve ser o valor a ser pago para cada servidor. Precatórios na Assembleia, precatórios no Estado, nas prefeituras. Infelizmente, quem precisa receber de órgão público acaba caindo no conto do precatório. Aquele que ele vai te pagar um dia, talvez, quem sabe, para o seu neto, bisneto, alguma geração da sua família. O pagamento de quase 12% aos servidores da Assembleia Legislativa foi assunto hoje lá no plenário da Assembleia. A Andréia Soares, que está na nossa redação, acompanhou os trabalhos por lá, conversou com alguns deputados, traz os destaques para a gente. Muito boa noite para você, Andréia. Olá, boa noite, Gabriel. Pois é, os deputados reclamaram nessa sessão o fato de a Procuradoria, como a gente viu aí nesta reportagem do Laércio, o fato da Procuradoria questionar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e chegaram a aconselhar o sindicato dos servidores a mover uma ação contra a Procuradoria. Mas eu conversei agora há pouco com o Procurador-Geral, Rodrigo Judice. Ele me disse que o recurso não é contra a decisão do Supremo, mas contra os cálculos apresentados pelos Sindileges. Inclusive, o deputado Gilcinho Lopes informou que vai pedir ao líder do governo na casa, o deputado Elcio Álvares, para marcar uma reunião com o governador Renato Casagrande e os procuradores para tentar resolver essa situação. Agora, a fala do Gilcinho Lopes, que deixou a Procuradoria de cabelo em pé, Gabriel, foi o seguinte. Qual foi? Ele disse que os procuradores estão dificultando o pagamento desses 11,98% dos servidores da casa, porque em breve eles vão ingressar com o processo de reajuste dos salários deles, dos procuradores, e querem que sobre dinheiro para fazer isso. Essa é a fala do deputado Gilcinho. É, briga de gente grande. Exatamente. Mas deixa eu falar aqui também sobre mais um destaque da sessão de hoje, rapidamente, Gabriel. O deputado Luiz Durão, do PDT, informou que nas sessões de segunda e terça da semana que vem, ele vai dar a fórmula, o remédio para acabar com a violência no Espírito Santo.
Segundo o parlamentar, não adianta construir presídio, nem comprar viatura e nem contratar mais policiais. Ele tem a solução. Ele falou isso onde? No plenário? No plenário. Mas por que ele não usa isso em Linhares, lá? Município que ele foi prefeito tantas vezes. Município que hoje a violência só cresce. Gabriel, por que ele não ajuda também os políticos de Linhares? Exatamente. Deputado, vamos aguardar essa fórmula mágica aí, mas isso tem que ser pro Brasil todo, não é só pra cá não. Mas quem sabe, André vai trazer isso na semana que vem. Quem sabe? Os vereadores lá de Vila Velha, Andréia, derrubaram mais um veto do prefeito Rodney Miranda, veto que tem a ver com a educação. Isso mesmo, o projeto vetado por Rodney tem o objetivo de estabelecer normas e critérios para o preenchimento de vagas nas creches municipais lá de Vila Velha. O prefeito vetou porque considera que esse tipo de lei deve ser uma iniciativa da prefeitura. Mas o vereador, autor dessa matéria, informou que, independente de quem seja a proposta, o mais importante é o tema. Segundo o parlamentar, o processo de escolha dos alunos que terão acesso às vagas nas unidades de ensino precisa ser mais transparente para acabar com possíveis favorecimentos. O vereador disse ainda que algumas creches de Vila Velha, em algumas creches, há mais de 600 crianças na fila aguardando uma vaga. Com a derrubada desse veto, o projeto vai ser promulgado automaticamente e vai se tornar lei sem necessidade de um aval do prefeito. Aliás, a Câmara de Vila Velha tem uma meta para zerar